Todos os fãs de terror de hoje com certeza conseguem citar no mínimo 3 personagens do cinema que os apavoraram na infância ou os deixaram completamente interessados em saber mais sobre eles. Mas tem um monte: Freddy Krueger, Leatherface, Michael Myers, Chuck o brinquedo assassino, Pennywise, Pinhead, Ghostface, Hannibal Lecter, até mesmo os mais recentes do começo dos anos 2000 como Jigsaw, Creeper de Olhos Famintos, Samara e vários outros. Só que o principal deles, e talvez o mais famoso da história, é Jason Voorhees, da longa franquia Sexta-feira 13. Mas vocês lembram de 1996, quando Ghostface, do filme Scream, perguntou às suas vítimas qual o assassino do primeiro Sexta-feira 13? A personagem da Drew Barrymore respondeu Jason Voorhees, e muita gente que assistiu também cometeu esse erro. A verdade é que Jason não surge exatamente como o maior assassino do slasher logo de cara no primeiro filme. Não, essa herança deveria ser passada de mãe para filho. Jason Voorhees, um dos maiores personagens do slasher. Pra quem não se liga, slashers são filmes de assassinos. O personagem surgiu em 1980 em um filme do diretor Sean S. Cunningham. Sean era um cara que já tinha trabalhado, por exemplo, ao lado da lenda Wes Craven, em um dos seus primeiros filmes, O Aniversário Macabro, The Last House on the Left. O criador da série é o Victor Miller, que, inspirado por Halloween, de 1978, fez 40 anos do lançamento em 2018, e junto com Cunningham lançaram esse filme 2 anos depois de Halloween, com o objetivo de atingir uma boa parcela do público amante de terror, o que não era de jeito nenhum uma época ruim pro gênero. Apesar de ser inspirado, eles queriam que o filme mesmo assim fosse uma experiência diferente do de John Carpenter. Enquanto Halloween ia num crescendo até o final apoteótico, esse projeto deles ia ser como uma montanha russa, com momentos de calmaria intercalados com a de tensão total. O título, Sexta-feira 13, apesar de ser legal e de remeter ao número da sorte para alguns e do azar para outros, na verdade é meio nada a ver. Era só uma ideia do Sean Cunningham pro nome. Ele acreditava que o nome Friday the 13th era bem comercial e poderia vender bem o filme. O nome do projeto, na real, era A Long Night at Camping Blood, uma longa noite no acampamento sangrento. Só que Cunningham anunciou o nome Sexta-feira 13 na Variety, que é uma revista estadunidense. Acabou dando um probleminha porque já havia saído um filme antes com esse nome, Friday the 13th The Orphan. Eles quase tomam um processo, mas acabaram resolvendo e saiu com esse título mesmo. Mas a única importância que essa data tem na história do primeiro filme é que foi o dia que ocorreram os primeiros assassinatos. Então vamos para a história do filme e em paralelo eu vou contando mais. Sabe aqueles acampamentos de verão, onde uma molecada vai fazer trilha, jogar bola, vôlei, nadar, e de noite eles se juntam ao redor de uma fogueira para contar histórias de terror? Os jovens americanos adoram esse tipo de atividade, e é estrategicamente daí que os criadores partiram. Na sexta-feira, 13 de junho de 1958, 2 monitores do acampamento Crystal Lake, Lago de Cristal, chamados Barry e Claudette, saem do círculo de amizades de uma galera cantando para um encontro escondidos, para, claro, como bons adolescentes retardados, fazerem sexo. Só que eles são descobertos por uma pessoa misteriosa. Tentam se justificar e, obviamente, eles são assassinados sem nenhuma misericórdia. Toda essa cena se passa em primeira pessoa, o que já mostra que o diretor tinha certa competência com a parada. 20 anos depois, o acampamento estava se preparando para reabrir, porque por um tempo ele ficou conhecido como o acampamento sangrento, justamente por causa daqueles assassinatos misteriosos. Numa cidade perto dali, conhecemos uma personagem meio hiperativa, mongolona no seu estado mental dessa moça direito, chamada Annie, que estava indo direto pro acampamento. Ela é avisada várias vezes sobre as maldições e um caminhoneiro adverte a menina sobre os assassinatos em 58, uma criança afogada em 57, os incêndios e a água podre do lugar. Só que ela é teimosa e insiste em ir pra lá. Quando ela pega uma carona errada, a pessoa ainda misteriosa a persegue pelo bosque e corta sua garganta com toda a força e violência.
Agora, no acampamento mesmo, o responsável por lá, um cara chamado Steve, está ansioso para reabrir o lugar e também para a chegada dos monitores. São eles Marcy, Jack, Ned, Brenda, Bill e Alice. Bom, é o primeiro sexta-feira, então qual será o plot do filme? Nada mais, nada menos que os personagens morrerem um por um ao longo do filme. É o básico. Lógico que enquanto não tem uma cena de tensão, nem de assassinato, os adolescentes fazem o que sabem fazer de melhor: se drogar, fazer sexo, ou ficar pensando nisso o tempo inteiro. Quando o suspense começa, é alguém os observando escondido, atrás de uma árvore e tal, só esperando o momento certo. Em alguns momentos, a câmera em primeira pessoa volta. São cenas rápidas, mas instigam muito mais a curiosidade em saber quem é a pessoa. Então, vamos direto para não o primeiro, mas um dos primeiros assassinatos. Pelo menos é um dos mais icônicos desse filme. Rola uma tempestade por lá e o personagem Jack, do Kevin Bacon, numa das suas primeiras interpretações no cinema, junto com Marcy, estão numa cabana onde já tinha acontecido um assassinato. Tinha um corpo na cama de cima da beliche. O cara fica tranquilo na cama quando uma gota de sangue pinga na cara dele. Daí o assassino misterioso agarra a cabeça do cara e enfia uma flecha suave na garganta dele. Uma curiosidade é que nessa cena, o cara responsável pelos efeitos visuais, o Tom Savini, teve que assoprar, literalmente com a boca, sangue de carneiro de verdade, por uma mangueira. A máquina que jorraria sangue quebrou, por isso que o líquido sai meio esquisito e com bolhas. Inclusive, o corpo do personagem nessa cena é tão real que dá até medo, parecia um boneco de pano. Tom Savini era uma lenda dos efeitos visuais. Trabalhou em Despertar dos Mortos, do George Romero, mas essa cena ficou datadíssima. A namorada desse Jack vai investigar o banheiro e leva uma machadada no olho. Uma cena que é marcante, principalmente pelo jogo de câmera e luz que eles fazem. Quando ela tá olhando o banheiro, dá pra ver a sombra do machado lá atrás. Os atores, maníacos, não estão ruins. Pro nível deles na época, todos novatos e entrando na linguagem cinematográfica com esse filme, pode-se dizer que eles estão atuando bem. Beleza, eles são arquétipos dos anos 80. Por exemplo, a Alice é a Final Girl desse filme. Uma personagem que no começo pode lembrar a Laurie Strode, de Halloween, mas depois eles vão indo por uma linha diferente. Mas cada um dos jovens tem o seu tipinho. Beleza, várias mortes vão acontecendo ao longo do filme, mas quando o corpo da personagem Brenda é jogado pela janela e Alice sai voando dali, no lado de fora ela dá de cara com uma senhora chamada Pamela. An old friend of the Christies. Alice conta as coisas que aconteceram e então ela pede para ver os corpos. E é aí que temos a grande, melhor e talvez única reviravolta da franquia. Claro, pra gente não é mais uma reviravolta, todo mundo sabe que o assassino era Pamela Voorhees. Ela explica que o menino afogado no Crystal Lake em 1957 era seu filho, Jason Voorhees, e que ele morreu por negligência dos monitores, que em vez de estarem cuidando do garoto, visto que ele não era tão normal assim, resolveram se pegar por aí. Então o moleque se afogou. Parabéns pra eles. E é aquele ditado: a merda que uns fazem, todo mundo limpa. Acabei de inventar, mas cabe bem nesse contexto filosófico. E parte daqui toda aquela parada do assassino matar primeiro quem faz sexo. Pamela logicamente quer vingança. E então temos uma luta entre as duas que vai até as proximidades do lago. Quando Alice imobiliza Pamela, ela decapita a cabeça da véia com um facão. Essa cena é icônica. Engraçado que a cabeça da mãe do Jason é cortada. E mesmo assim as mãos dela continuam se mexendo. Só dá pra ter uma conclusão com isso aí: ela tava endemoniada. Ruim é que ela é o one hit kill o filme inteiro. Aí quando chega no final, com a menina se cagando de medo, ela não faz nada. Mata logo essa véia! Esse filme tem 1 bilhão de curiosidades. Sem propaganda, mas a Dark Side Books lançou um livro só sobre os bastidores de Sexta-feira 13. Eu recomendo, principalmente se você quiser me dar de presente, eu tô aceitando. É muita coisa interessante que daria um documentário espetacular. Mas dá pra comentar alguns aqui. Um dos mais engraçados é que a atriz que faz a Pamela Voorhees, a Betsy Palmer, se arrepende muito de ter feito esse negócio e sente vergonha alheia desse filme até um tempo atrás. É dito que ela só fez mesmo pra comprar um carro novo. O dela tinha quebrado. Ela podia estar roubando, podia estar matando, mas tava fazendo Sexta-feira 13. Melhor que nada, né? Ela faleceu em 2015, infelizmente. A atuação dela no filme é ótima. Muita gente tem teorias sobre ela com relação ao Jason. Dizem que ela pode ter feito um pacto com o demônio, que o Jason era um espírito que a influenciava, ou simplesmente ela ficou doidona com a morte do filho, que é a minha explicação preferida sobre ela sair matando gente que não teve absolutamente nada a ver com aquele afogamento. Não dá pra passar esse papo sem falar da trilha sonora. É incrível, sem sombra de dúvida.
dúvidas. Ela foi escrita pelo Harry Manfredini, mais uma vez é um pouco inspirada na de Halloween e toca quando o assassino tá por perto, mas que deixou o público tenso na época, isso deixou. E hoje é ícone do terror. Esse sussurro da trilha é na verdade a frase "mate mamãe", Kill Her Mommy, só que apenas as iniciais de Kill, Ki e Ma de mama, aí fica... Mas o filme não acaba por aí. Alice mais tarde é encontrada por policiais numa canoa no meio do lago, quando de repente uma figura sai da água e a agarra por trás do nada. É a melhor cena do filme inteiro, com certeza. Imagina o impacto disso no cinema na época. Só que Alice acorda e vê que tá viva ainda. Então, era uma alucinação ou Jason ainda tá vivo naquele lago? Mal sabe ela o que aquele Jason iria fazer anos depois. Apesar de ter muitos pontos positivos, o filme não é perfeito de jeito nenhum. Ele é lento, às vezes um pouco arrastado, um roteiro, na maioria das vezes, meia boca. O que salva mesmo e traz um diferencial é a reviravolta surpreendente no final, coisa que no Halloween não tem. Engraçado que o filme virou protagonista do gênero slasher. Inspirou tanto o filme, mas foi inspirado em muita coisa anterior. A Pamela Voorhees foi inspirada na personagem da atriz Jessica Walter, num filme do Clint Eastwood chamado Perversa Paixão. E claro, um pouquinho também em Psicose, com toda aquela parada da mãe guiada pelo filho, entre aspas. Sexta-feira foi um sucesso instantâneo, faturou um dinheiro considerável, o que encorajou mais 11 sequências, contando com o remake. Mais 2 se fecha em 13 filmes, né? Só que essas continuações aí é só história. Bizarro, porque a Paramount, a produtora, só resolveu bancar o filme porque o Sean Cunningham abriu mão do salário do diretor e boa parte da bilheteria também. É, amigo, não é de hoje que essas produtoras ficam de sacanagem. Bom, o mais importante é que aqui tivemos a preparação de terreno para o que viria apenas um ano depois, a parte 2. Agora sim, com o assassino mais famoso do cinema, Jason Voorhees. Mas não o nosso Jason, e sim um maluco com um pano de saco na cabeça, com um furo só no olho esquerdo. O mesmo trabalho que ele teve para furar um olho, poderia ter furado o outro, né? Enfim, essa é só a ponta do iceberg. Screamers at our God as I plead. I always come back and never disappear. Even if I take my final breath here, I need you now. Don't fade away on me, 'cause I made a mistake. I think I took a wrong turn where I